E daí é o que o Gary Cook fala. Você realmente quer reforçar um padrão ruim? O que eu vejo muito comumente na academia? Vocês concordam comigo que esse daqui é o perfil do nosso cliente? É o cara que fica o dia inteiro sentado, seja no home office, seja trabalhando no escritório, que durante o dia, igual a gente, fica com o celular na mão, fica nessa postura fechada. Então, se eu já tenho esse padrão ruim, o que eu tenho que fazer com esse cara? Eu tenho que melhorar essa postura dele, de repente alongar mais peitoral, melhorar a mobilidade dos ombros aqui, fazer um fortalecimento de toda a cadeia posterior para que ele consiga fazer isso, para ele melhorar isso. Só que o que eu vejo? O personal pega o aluno, alonga a peitoral, pô, bacana, faz um gato e camelo, melhora a mobilidade torácica aqui, faz umas manobras, liberação miofascial, bacana. Aí, na sequência, elevação frontal. Tipo, o cara fez uma coisa boa e ao invés de continuar fazendo uma coisa boa, por vício ou costume, ou até mesmo talvez falta de conhecimento, reforça um padrão ruim do cara. Não que a elevação frontal seja ruim, mas para aquele cenário não é a melhor opção para ele. Eu tenho outras coisas que vão funcionar melhor para de repente trabalhar o ombro dele. Então a gente tem que ter esse discernimento. Pô, meu aluno ficou o dia inteiro sentado, para que eu vou passar para ele a maquininha de abdômen? Se ele já ficou o dia inteiro nessa posição, eu só vou reforçar um padrão ruim. A máquina é ruim? Não. Mas para aquele aluno, naquele cenário, não é a melhor escolha. Talvez para ele fazer uma prancha seja muito mais interessante. E aqui, baseado no FMS, a gente chegou nesse ciclo de treinamento, onde a gente tem duas linhas. Se eu pensar em progredir o exercício, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que identificar um padrão que eu tenho que corrigir. E aqui é uma dica. Normalmente na avaliação, a gente vai ver muita coisa. Então, eu tenho que tentar olhar qual que é o padrão, ou qual que é a disfunção que mais está atrapalhando no cenário motor daquela pessoa. Porque senão eu vou pegar um cara com 3, 4 disfunções e eu vou querer trabalhar com tudo de uma vez. Só que muito provavelmente algumas disfunções são reflexos de uma disfunção prioritária. Então talvez um agachamento ruim, eu precise basicamente, além de mexer no tornozelo, quadril e torácica, se eu conseguir movimentar só o quadril dele, o tornozelo dele, eu consigo melhorar o restante. Não que eu não vá dar atenção aos demais. Mas uma coisa que aconteceu muito quando eu comecei a ver treinamento funcional era o quê? As famosas aulas de corretivo. Então a galera começou a entender um pouquinho mais e, cara, pegava o aluno, avaliava e daí dessa 1 hora de aula, colocava meia hora de corretivo. E o aluno que chega pra gente na academia, o que eles querem? Quer treinar. Então não é que a gente vai ser displicente em não fazer o nosso trabalho, mas a gente tem que ter o bom senso de saber quais são os pontos mais importantes para se trabalhar nesse momento que não vão interferir de maneira negativa no bom andamento. Porque o cara chega para treinar, independente se ele quer emagrecimento, se ele quer hipertrofia, ele quer treinar. Cabe a gente saber que, putz, de repente no dia de peito dele, eu vou mexer muito na torácica, na glomerular dele, vou dar uma mobilizada boa, e talvez eu não vá mexer daqui para baixo. Ou talvez eu use dentro da minha estratégia, fazer um trabalho de mobilidade do tornozelo no intervalo de uma série e outra. E daí eu começo a melhorar a competência da mobilidade dele. Que é isso, eu tenho que entender onde eu vou colocar esse cara. Quais são os pontos que eu tenho que atacar. Feito isso, eu venho para a parte do controle motor, que se confunde também com estabilidade. Então não adianta eu passar o búlgaro para minha aluna que não consegue ter uma boa execução. Eu vou fazer o quê? Colocar ela para fazer um afundo. Talvez eu até coloque uma variação do búlgaro, mas não necessariamente em cima do banco, talvez em cima do step. Talvez eu vá aumentando ou diminuindo a altura do step. A partir do momento que ela conseguiu ter um controle motor para colocar uma boa amplitude de movimento, colocar um pouco de sobrecarga, aí talvez eu coloque ela para fazer algo mais dinâmico. Então a gente sempre tem que pensar que a gente vai partir de uma situação mais fácil, teoricamente parada, para uma situação dinâmica.
Então, conseguir fazer isso, eu venho para performance. E daí, performance, vocês vão lembrar daqueles caras lá atrás. Vai ser de acordo com o que a pessoa quer. Se é o senhorzinho, se é o guerreiro do fim de semana, se é o cara realmente do alto rendimento. Só que o que a gente vê hoje em dia na academia que é o mais fácil? Eu começo na performance, aí talvez eu coloque movimento, talvez eu mexa na estabilidade, talvez eu melhore na mobilidade. Isso só vai piorar, só vai causar disfunção. Então, o caminho mais correto é a gente começar daqui para cá. Uma progressão gradual e entendendo aonde eu vou colocar cada peça, em qual momento eu vou colocar. E óbvio, eu tenho que ter uma boa estratégia também. Então eu falei, talvez se eu tiver aqui 3 ou 4 pontos que eu precise melhorar, no treino do dia eu vou colocar 1 ou 2 pontos principais e talvez no intervalo ou talvez no final do treino eu vá utilizar alguma outra coisa.